Sou a Susana Gonçalves, sou micóloga no Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra. Adjetivos para descrever cogumelos. Então, belos, efêmeros, singulares, diria, deslumbrantes. Em Portugal, o número de referência é cerca de 3.000 espécies, mas na verdade não há uma estimativa real do número de espécies existentes e é muito provável que alguns até se extingam antes de conseguirmos registar a sua existência. Temos que pensar que os fungos são um grupo muito diverso. Estima-se que em todo o mundo existam entre 2,8 a 3,4 milhões de espécies e todos os anos são descritas para a ciência cerca de 2.000 espécies novas. Claro que destas 2.000 espécies novas só uma pequena percentagem é que são realmente cogumelos, ou seja, aqueles fungos cujas estruturas reprodutoras são visíveis a olho nu. A época do ano mais certa para encontrar cogumelos é o outono, porque é a estação do ano em que eles são mais abundantes. Dito isto, se nós andarmos com cuidado, rapidamente nos apercebemos que há cogumelos todo o ano. Os cogumelos estão em todos os habitats, mas é mais fácil encontrá-los em matos, em florestas, em bosques ou em prados. Depois, nesses habitats, devemos procurar olhar no solo à volta de árvores como sejam pinheiros, carvalhos, tílias, castanheiros, encontramos de certeza, e também toças de árvores, ramos caídos, até mesmo folhas, troncos cortados, são os sítios onde normalmente encontramos cogumelos. Quando estamos a observar cogumelos, devemos ter em mente que na verdade são só as estruturas reprodutivas dos fungos. O verdadeiro corpo dos fungos está escondido no substrato, debaixo dos nossos pés ou dentro da madeira. Então, sobretudo para os cogumelos do solo, a nossa preocupação deve ser não perturbar essa rede, esse que se chama micélio e que é o verdadeiro corpo dos fungos. Isso significa, sobretudo, não pisar excessivamente. O pisoteio excessivo compacta o solo, o que prejudica as redes de micélio. Outra coisa que devemos ter em atenção é, se removermos folhada para podermos fotografar melhor ou observar melhor, voltar a repor a folhada no sítio, o mesmo com os troncos ou ramos que tínhamos mexido, voltar a reposicionar tal e qual como encontramos antes. Nós devemos sempre tentar deixar o meio como o encontramos, o mais possível. Por vezes, eu acrescento isto, se quisermos tirar fotografias de cogumelos para a identificação online, como por exemplo na plataforma Biodiversity for All, muitas vezes é preciso tirar o cogumelo do local e manuseá-lo, manipulá-lo. E por isso é que eu comecei por chamar a atenção de que os cogumelos são como apanhar maçãs de uma macieira. Nós não estamos a perturbar o corpo do fungo, portanto não estamos a causar mal por esse motivo. Agora, se não vamos fazer nada com esse cogumelo, depois de o manipularmos para tirar uma fotografia de um determinado aspecto e de outro, depois deixamos-lo na natureza novamente, que ele vai libertar os esporos, mesmo já estando arrancado do chão, vai continuar a libertar os esporos, que é a sua função. A grande ameaça para os cogumelos, para além do desconhecimento, que é se calhar a principal, é sem dúvida a perda de habitat e a degradação do habitat, portanto a perda de qualidade do habitat, que pode estar ligada diretamente ou, por exemplo, à urbanização, portanto à crescente urbanização, mas também pode estar ligada ao aumento da intensidade dos fogos florestais, né, que tem uma ação direta sobre o habitat, também o aquecimento global e as espécies invasoras. São talvez as grandes ameaças. Qual a importância dos fungos para os ecossistemas terrestres? Tem muito a ver com a forma como os cogumelos vivem, porque há 3 grandes grupos: os grupos dos fungos, cogumelos decompositores, cogumelos mutualistas, que estabelecem parcerias de mútuo benefício com as árvores das florestas, e os cogumelos parasitas. E cada um desempenha uma função muito importante à sua maneira. Os decompositores são talvez a função mais conhecida dos fungos em geral, são os grandes recicladores da natureza. São os únicos capazes de degradar os polímeros complexos que constituem a madeira. Apesar das bactérias e dos invertebrados do solo também contribuírem para a decomposição, a verdade é que os fungos são os únicos capazes de destruir a madeira. E destruir a madeira, quero eu dizer, voltar a libertar os nutrientes que estavam na madeira para o solo e permitir que o ciclo da vida se complete, que cresçam novas plantas.
Depois temos um outro grande grupo, que são então os mutualistas, simbiontes mutualistas, que formam as micorrizas, são os cogumelos ectomicorrízicos, que nós chamamos normalmente os cogumelos silvestres, porque não os conseguimos cultivar, só ocorrem quando estão em associação com árvores vivas na floresta. Esses são super importantes porque nestas parcerias de mútuo benefício, eles contribuem para a saúde das árvores. Uma das coisas que eles fazem muito bem é captar azoto no solo, que é um nutriente limitante normalmente nas florestas boreais e temperadas, e trocam-no por carbono, que a planta fotossintetiza e que o fungo não consegue fotossintetizar. São extremamente importantes como sumidores de carbono no solo. Portanto, neste contexto das alterações climáticas, é bom ter isso em atenção. Os parasitas, apesar de terem uma conotação muito negativa, curiosamente também são extremamente importantes. São uma espécie de controlo, de balanço num ecossistema saudável. Normalmente as plantas não sucumbem pelo ataque de um cogumelo parasita, mas as árvores doentes ou já enfraquecidas por outros fatores de stress vão morrer e vão dar lugar à regeneração na floresta, vão permitir que novas plântulas cresçam e encontrem o seu lugar. E isso permite que haja um controle de abundâncias, que se promova a biodiversidade dentro da floresta. Para o homem, bom, os cogumelos são ótimos no prato, não é? Portanto, há muitos cogumelos comestíveis. Não será o nosso caso, mas em muitos lugares do mundo há comunidades que dependem dos cogumelos para a sua subsistência. Portanto, são um motor económico de muitas zonas no mundo. Também têm muitas propriedades medicinais que vão sendo cada vez mais exploradas. E, para além disso, também fazem parte da nossa cultura. Em muitos países, o ir no outono, sair em família ou com amigos para a floresta a apanhar cogumelos faz parte também da identidade cultural desses povos. O projeto Cogumelos na Cidade surgiu de um passeio, ou a ideia inicial surgiu de um passeio que eu fiz com o meu filho, que tinha na altura 7 anos, isto foi em 2018, que queria ver os cogumelos que a mãe já tinha visto. E eu saí com ele para um passeio de cerca de 2 horas, perto de minha casa, e nessas 2 horas encontramos 3 espécies diferentes de cogumelos. Na semana seguinte voltámos a fazer o mesmo, apanhei outra vez mais cerca de 10 espécies e, portanto, a ideia surgiu ali. Arrancou em força no outono de 2020, depois do primeiro confinamento, em que eu, nos meus passeios higiênicos de quarentena, tropecei num cogumelo e de repente dei conta que era apenas a segunda observação desse cogumelo na plataforma Biodiversity for All e, portanto, apercebi-me que podia ter realmente uma importância real, mesmo sendo um projeto urbano. E, por outro lado, também percebi que as pessoas estavam mais receptivas a este contacto com a natureza e a ir para o verde, não é? Porque vínhamos daquele confinamento terrível. E, portanto, foi aí que tudo começou. O projeto, na sua componente de ciência cidadã, visa mapear, portanto, tem como objetivo mapear os cogumelos na cidade de Coimbra, e a nossa missão como dinamizadores no projeto, e é aí que a comunicação de ciência entra, é ajudar os cidadãos cientistas de Coimbra a poderem registar melhor, saberem registar as suas observações com mais sucesso e poderem desfrutar dos cogumelos que estão à nossa volta. Por outro lado, o cogumelo também pretende responder a algumas perguntas científicas, nomeadamente saber exatamente quantos cogumelos é que há, a que grupos funcionais pertencem, ou seja, são decompositores, são parasitas, são mutualistas, quais os serviços de ecossistema que prestam, portanto, e muitas outras perguntas que não me quero estar aqui a alargar. O projeto centra-se neste momento na cidade de Coimbra e é piloto para nós desenvolvermos melhorias em termos de comunicação, até mesmo da forma como os registros são feitos, mas a médio prazo é claro que gostaríamos muito de poder estender ao resto do país. Como podemos incentivar as pessoas a interessarem-se pelos cogumelos? Uma das coisas que eu acho que funciona bem é promover passeios micológicos guiados, porque é raro alguém ficar indiferente quando tem a oportunidade de observar de perto, de ouvir as histórias, de tocar, de cheirar, de experienciar os cogumelos. Essa será uma forma. Outra forma que temos também de aumentar o interesse das pessoas por estes organismos é um formato que nós até já experimentámos em Coimbra, que é uma celebração com um caráter festivo. Nós fizemos um dia da celebração dos fungos,
em que tínhamos atividades para toda a família e para todos os gostos, indo ao encontro de vários interesses que as pessoas possam ter, desde ciência até a alimentação, sobre os organismos e avaliámos, portanto, medimos o impacto dessas atividades e sabemos que resulta e que as pessoas mudam a sua forma de ver. Claro que pela boca, morre o peixe e, portanto, a gastronomia será outra área que puxa as pessoas para os cogumelos. O facto de muitas pessoas procurarem alternativas às proteínas animais para a sua alimentação, não é no sentido de diminuírem a sua pegada de carbono, há cada vez mais essa preocupação, e mesmo em termos de saúde, portanto as pessoas começam a procurar os cogumelos para a alimentação. E depois também há as propriedades terapêuticas, que muitas pessoas começam a procurar, e até mesmo a possibilidade de terapias baseadas em cogumelos alucinogénicos, que é outra forma também de atrair as pessoas para este mundo. Há muitas formas de caçar um coelho, como se costuma dizer, não é? Infelizmente não há uma forma simples de distinguir cogumelos tóxicos de não tóxicos, não é? Essa é a grande questão. Aquelas crenças populares não funcionam e são até, do meu ponto de vista, perigosas por causa disso. A única forma de separar cogumelos tóxicos de não tóxicos é conseguir identificá-los com segurança até à espécie. E, portanto, havendo, e há um conjunto de regras de segurança que devemos obedecer, há duas que são essenciais, do meu ponto de vista. Uma é, se subsistir qualquer dúvida, não ingerir. Também devo salvaguardar que não há problema em manusear. As pessoas às vezes perguntam-me, mas posso tocar? Podem. Os cogumelos não são tóxicos por manuseamento, não é? Podem mexer-lhes com segurança. Mas por ingestão alguns são mortais. Portanto, se houver qualquer dúvida, mesmo que seja pouca, remota, não comer. Depois, eu acho que a principal regra é aprender a conhecer os cogumelos que são mortais e que ocorrem na zona onde as pessoas costumam ir procurar os cogumelos silvestres para a alimentação, porque conhecendo os que devem evitar, né, correm muito menos risco. Para aprenderem mais, se quiserem ter alguma segurança, distinguir as principais espécies comestíveis, o ideal é juntarem-se a passeios micológicos guiados, a associações amadoras, de micólogos amadores, comprar um bom guia de campo, procurar informação junto de especialistas. Normalmente nós estamos sempre receptivos a perguntas do público e a contactos do público em geral. Portanto, é preciso informar-se para depois comer com segurança. Quando nós pedimos aos cidadãos para proteger a natureza, é uma coisa um bocadinho abstrata, não é? As pessoas não sabem muito bem o que é que... Do meu ponto de vista, tudo começa no estabelecimento de ligações pessoais à natureza, porque nós só pensamos em proteger aquilo que gostamos. Nós não nos interessamos em proteger coisas que desconhecemos, que não damos valor. E, portanto, o estabelecimento de relações pessoais com a natureza é fundamental, do meu ponto de vista. E por isso o conselho que eu dou aos jovens é que parem, e isto não é válido só para cogumelos, claro que eu puxo a brasa à minha sardinha, mas que parem, a próxima vez que virem um cogumelo, parem, observem de perto, cheirem, toquem, experienciem esse encontro com um ser que se calhar não sabem, mas é mais próximo de nós do que uma planta, por exemplo. Os fungos são o grupo de organismos vivos mais próximo dos animais. Temos mais em comum com o cogumelo do que temos com uma árvore. Depois, se tiverem a atração pelas tecnologias, que muitos têm, com certeza, porque não aliar uma coisa à outra e contribuir para a conservação destes organismos com o seu smartphone. Para isso basta fotografarem os cogumelos que encontrarem na natureza e partilharem essa observação através de plataformas como o Biodiversity for All, com uma aplicação que se chama iNaturalist, que podem instalar em qualquer smartphone. E com isso, sem saberem, estão a contribuir com dados muitíssimo valiosos para os cientistas que estão do lado de lá a trabalhar para proteger estes organismos e todos os outros. Resumo o equipamento de que qualquer pessoa que queira observar cogumelos deve levar para o campo. Um cesto. E porquê o cesto? Porque o cesto permite colher cogumelos, nomeadamente se for para a alimentação, permite colher cogumelos e ao mesmo tempo que percorremos o espaço que estamos a explorar, os cogumelos vão libertando os esporos e, portanto, vão cumprindo a sua função no ecossistema, porque os cogumelos são para
Os fungos, aquilo que as flores são para as plantas, servem para fazer a reprodução sexuada. Nas plantas libertam-se sementes, nos fungos libertam-se esporos. E, portanto, levando os cogumelos na cesta, os esporos vão sendo dispersados. Por outro lado, não se vão deteriorando. Se eu for com um saco de plástico, os cogumelos são muito sensíveis e assim que começa a aumentar a umidade e eventualmente a temperatura dentro do saco, eles próprios começam-se a deteriorar. Portanto, já estou a começar a estragar a minha refeição. Para fins científicos também temos que levar um cesto, porque normalmente para fins científicos temos que colher os cogumelos para os trazer para o laboratório para os estudar melhor. E, portanto, precisamos de um cesto. Depois, precisamos, normalmente, sacos de papel ou recipientes semelhantes para trazer cogumelos. Novamente, falei em papel, não em plástico. Se bem que, às vezes, caixas para exemplares mais pequenos, caixas daquelas tipo de ferramentas também são muito úteis para trazer exemplares que sejam muito pequenos. Depois precisamos, normalmente, de uma faca de campo. A faca não tem que ser necessariamente para os cortar. Aliás, não há evidência científica de que cortar os cogumelos seja pior para a saúde do ecossistema do que os arrancar com cuidado. O que importa realmente é não perturbar a rede de micélio que está no solo. Mas muitas vezes, para a identificação de algumas espécies, é, por exemplo, extremamente importante identificar estruturas que estão na base do pé. E para isso temos que ter a certeza que estamos a tirar o exemplar completo e para isso a faca costuma ajudar. Depois precisamos, ou devemos, ter um caderno de campo em que apontamos o local onde estamos, a data onde estamos e vamos tomando nota dos nossos achados. Um lápis porque a caneta, se chover, os registros vão-se e com o lápis nunca se perdem os registros. E se quisermos mergulhar realmente no mundo dos fungos e perder-nos, eu recomendo a toda a gente a compra de uma lupa. Não tem que ser necessariamente uma lupa destas, pode ser uma lupa de mão, mas vão passar a ver os cogumelos com outros olhos a partir do momento em que olham com uma lupa. É a entrada num mundo novo, é uma espécie de cair no buraco da Alice, do País das Maravilhas. É realmente a entrada para um mundo novo. E basicamente é isto. Temos que ir registando os nossos achados, fotografando. O smartphone está aqui porque se eu quiser fazer os meus registros, partilhar os meus registros com a aplicação iNaturalist, eu preciso de fotografar os cogumelos. E fotografar os cogumelos também tem alguns truques. Não podemos só fotografar os chapéus, não podemos só fotografar os pés, temos que fotografar várias partes que sejam informativas para depois os cientistas e a comunidade naturalistas que está por trás da rede possa chegar a uma identificação. Para isso é preciso fotografar o chapéu, é preciso fotografar a parte de baixo, onde podem estar lâminas, podem estar poros, podem estar agulhas. As pessoas têm muitas vezes a ideia, e realmente o mais comum são as lâminas, mas podem ser outro tipo de estruturas. Tudo isso é informativo. O pé também é informativo, o habitat também é informativo, portanto também devemos dar fotografias com um plano um bocadinho mais geral, em que apanha o sítio onde o cogumelo estava a crescer, todo esse tipo de informações.